break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to... Oi gente, tudo bom? Eu queria hoje falar com vocês sobre um assunto que não tem nada a ver com acupuntura, mas que quando eu estou estudando eu gosto de pesquisar outras coisas também. Isso me ajuda também a ter um pensamento que sempre é um pensamento então, que é um pouco mais criativo, tentando fazer analogias de referências diversas. E eu queria passar para vocês um material que eu acho interessante e que acho que é importante para nosso tipo de estudo. Lembrar que dentro do conceito oriental, os orientais escrevem de uma forma diferente, né? Eles escrevem através de ideogramas, imagens que representam alguma coisa. Esse tipo de associação, palavra com imagem, faz com que os orientais acabem trabalhando com os seus dois hemisférios cerebrais, o racional e o intuitivo, ao mesmo tempo. Então, conhecer outras coisas que não se prendam a um determinado tema ajuda, na verdade, a entender como uma coisa está ligada na outra. É isso que eu queria passar para vocês nessa teoria, que é a teoria do macaco aquático. Bom, antes de mais nada, a gente não vai falar aqui sobre... Isso não tem nada a ver com sereias, tritões, monstros marinhos, nada disso. Essa é uma teoria interessante que fala sobre a evolução humana. Eu acredito na teoria da evolução, na qual nós descendemos de um primata primitivo. Só que, segundo essa teoria, existe uma lacuna ainda não preenchida, em que existe uma fase de transição em que o ser humano teria passado por uma fase mais aquática. Essa é a teoria do macaco aquático, e que ajuda a explicar alguns conceitos interessantes, como, por exemplo, a nossa postura bípede. Nós, diferentes dos outros símios, dos outros primatas, nós temos essa nossa postura, nós andamos sobre os dois pés, temos essa postura ereta, e essa teoria ajuda a entender um pouco sobre isso. Segundo ela, nós descendemos de primatas que viviam próximos ou até dentro da água, num período da nossa evolução. Aliás, até hoje, alguns símios ainda têm essa ligação muito direta com as águas. Lá nas montanhas frias no Japão, essa espécie de macaco ela se acostumou a buscar as fontes de águas termais, as águas quentes, para poderem se aquecer no inverno. Então, esse instinto de sobrevivência fez com que eles perdessem o medo d'água e ficassem um bom tempo dentro dela, mas nem tanto, porque eles têm que se alimentar também, então eles teriam que sair da água. Mas é justamente esse outro fator de sobrevivência, a busca por comida, que deve ter aproximado mais os macacos, não de pequenas fontes termais, mas de outras fontes de água. No caso, eles estavam buscando sal. O sal, ou melhor, o sódio do sal, que é importante para o funcionamento do nosso corpo. As células do nosso corpo dependem de sódio, os músculos para trabalharem dependem de sódio. Então essa busca por sal fez com que eles se aproximassem da maior fonte de sódio que existe no mundo, que são os oceanos. Então isso fez com que eles se aproximassem dessas águas. É que eles descobriram, por exemplo, que se eles lavassem o alimento na água salgada do mar, além do alimento ficar mais limpo, ele acabava ficando mais saboroso, porque ele ficava impregnado com sal. Então é como se os macacos nessa época já estivessem inventando a cozinha, primeiro os temperos, então. Bom, mas não é só isso. Também dentro das águas eles encontravam outras fontes de alimentos, de calorias, de proteínas, de outros minerais essenciais à sua vida. Então foi isso que fez com que eles se aproximassem mais das águas. E com isso, então, eles começavam a ter que viver em dois mundos distintos, em dois mundos diferentes, acima e abaixo da água. Então, para caçar os alimentos, eles deviam ter que interagir com esses dois planos diferentes, e isso deve ter ajudado no desenvolvimento do seu cérebro. Ter que trabalhar em dois planos espaciais assim tão distintos ajudou eles a desenvolver uma massa cerebral maior. E também uma habilidade maior nas mãos.
Ele já tinha o polegar opositor e essa vivência nas águas, pegar um peixinho, por exemplo, olhando o peixe de fora d'água, tentando pegá-lo dentro d'água, você tendo que lidar com esses dois planos dimensionais distintos, fez com que não só o seu cérebro, mas também a sua habilidade manual ficasse mais desenvolvida. E esse contato com a água explicaria também por que ficamos com os dedos enrugados quando eles ficam na água. As rugas ajudariam então os nossos dedos, as nossas mãos a pegarem com mais facilidade, segurarem objetos embaixo d'água. Um peixe mais escorregadio, uma concha que eles quisessem quebrar dentro d'água, essas ruguinhas ajudariam então a apreensão dos nossos dedos. E para caminhar nesse ambiente aquático, os pelos começavam a trabalhar. Os nadadores sabem disso, tanto é que eles sabem que para diminuir o atrito do corpo com água, para se locomoverem melhor na água, os nadadores profissionais eles raspam os pelos do corpo. Então, macacos que eram mais peludos tinham mais dificuldade de se locomover na água, e macacos mais sem pelos, macacos mais pelados, então, conseguiriam avançar com mais facilidade nas águas. Isso quer dizer que se houvesse um predador na água, um macaco peludo com certeza seria devorado. Já o macaco sem pelos, ele conseguiria escapar do predador, conseguindo sobreviver e passando esse dado hereditário para suas gerações futuras. E por isso, então, nós, homens, descendemos desses macacos que tiveram essa vantagem evolutiva. O único lugar do nosso corpo que preservou mais pelos foi a nossa cabeça, porque nós ficávamos com a cabeça fora da água. Então, para proteger a cabeça do calor do sol, a nossa cabeça continuou protegida por pelos, assim como os pelos nas regiões genitais, que servem então para proteger a nossa genitália. E essa posição que nós ficávamos na água, essa que favorecia então a nossa postura mais ereta, é que acabou desenvolvendo nos seres humanos a capacidade de andarmos sobre os nossos dois pés. E o nariz dos macacos também é diferente do nariz humano. Imagine um macaco com esse tipo de nariz dentro da água, de repente vem ondas e mais ondas entrando dentro do seu nariz, fica mais fácil eles acabarem morrendo afogados desse jeito. Por isso que o nariz humano é diferente. É como se tivesse uma cobertura impedindo que a água entrasse diretamente em nossas narinas. Os pés humanos também são diferentes. Nos macacos eles ainda lembram, mãos servem para agarrar coisas, enquanto que os pés humanos são mais planos, mais achatados, servindo para apoiar e distribuir melhor o peso do corpo, principalmente no terreno mais arenoso embaixo das águas. Sem falar que o seu formato, lembrando também nadadeiras, ajudariam também a locomoção dentro da água. Enfim, temos diversas características que reforçam a teoria que talvez nós tenhamos de fato um passado um pouco mais aquático. Isso a gente ainda guarda essas lembranças dentro da nossa formação. Os bebês, por exemplo, têm uma capacidade inata de, quando entram na água, prender a respiração e fazem movimentos de natação. Movimentos excelentes que fazem com que eles possam então estar nadando. Gostaram desse vídeo? Espero que eles possam ampliar os seus pensamentos. Dê um curtir, compartilhem e olha essa garotinha como ela consegue se adaptar mesmo muito bem a esse ambiente aquático. Bom, gente, por enquanto é só. Nos vemos num outro vídeo. Tchau!